Aulão, o que manda é a palavra ser. Se cair, faz assim. Se cair, faz desse jeito. Então, o que eu vou tentar adivinhar é esse ser. Entenderam bem o esquema da aula? É isso aí. Então, vamos começar de cara mostrando para você o seguinte. O cara jogou um período e ele grifou locuções. Ó, faz um círculo em torno da primeira, o dos políticos, tá? E se em situações duvidosas, faça outro círculo. Repare que os dois estão ligados ao substantivo envolvimento. Envolvimento dos políticos, envolvimento em situações perigosas. O que significa dizer que ele está pedindo aqui, você pode marcar no seu papel, a diferença entre complemento nominal e adjunta nominal. Então, aquela famosa diferença entre CN e AA, que é uma questão bastante recorrente em período simples. Como é que você faz para matar isso? Desse jeito. Você pega o substantivo abstrato, porque esse problema só vai acontecer com o substantivo abstrato. Repare, envolvimento é abstrato. E vai trocar por um verbo. Verbos têm sujeito e têm objetos. Então você verifica a locução. Se a locução cair como sujeito, é que ela é adjunta do nominal do substantivo abstrato. Se ela cair como objeto, é porque ela é complemento nominal do substantivo abstrato. A primeira explicação disso parece uma pedreira, mas não é. Então vamos lá. Eu tenho a palavra envolvimento. Tudo bem até aí ou não? Eu vou trocar envolvimento pelo verbo envolver. Tem um cara que envolve. Qual é o cara que envolve aí? Políticos. Se o políticos caiu como sujeito, políticos vai ser adjunta de nominal. Tudo bem até aí ou não? Acontece que os políticos, quando se envolvem, eles se envolvem em alguma coisa. Esse em alguma coisa é situações embaraçosas. Caiu como objeto. Se caiu como objeto, vai ser complemento nominal. Entenderam bem como é que eu faço? Eu digo, o medo do menino pela chuva, ou por chuva. Eu troco medo pelo verbo temer. Quem é que tem medo? O menino, adjunto nominal. Ele tem medo do quê? Da chuva, complemento nominal. Entendeu? A necessidade do pobre por dinheiro. Necessidade eu vou trocar pelo verbo, fala. Necessitar. Quem é que necessita? O pobre, adjunta nominal. Ele necessita do quê? Dinheiro, complemento nominal. Tá? É uma questão muito fácil e o que é mais importante, é uma questão que dificilmente as pessoas acertam. Porque é um assunto que é dado, ou quando é dado assim meio de forma complicada. Falso essa aí porque está dizendo que as duas locuções apresentam a mesma função sintática. Não é verdadeiro isso, é falso. 2. Não é erro de concordância em sempre ser. Pode parar aí. Na hora que você vira a partícula C, imediatamente, lembre-se disto aqui, ó. Isto aqui é fundamental. Toda vez que você tem um verbo e tem uma partícula C, procure um substantivo que funcione como sujeito. Para o substantivo funcionar como sujeito, ele não pode ter preposição. Então, se você olhar para cá, eu tenho o verbo, eu tenho o C e tenho a palavra desvios, que está sem preposição. Sérios é adjetivo, não é preposição. Então, desvio vai ser o sujeito desta frase. Esse C ganhará o nome de PA. PA, vamos lembrar, é pronome apassivador. E o verbo tem que concordar com desvio. Tem que concordar com o sujeito. Por isso, certo é dizer, sempre se vêem sérios desvios de comportamento. Legal? Outra dica. O vem, creem, deem, leem e vêm perderam um acento na reforma ortográfica moderna, tá? Legal. Mas tinha mais uma. Quando se duvidam das atitudes dos outros, observe, entrou o C de novo. Se entrou o C de novo, eu vou procurar um substantivo sem preposição. Atitudes. Só que atitudes está com preposição. Olha o D. Bom, vou tentar outro. Outros. Também não adianta. Está com preposição. Quando o meu verbo vier acompanhado de um C e o substantivo estiver com preposição, a partícula C não é mais PA. A partícula C é I e S.
Traduzindo, índice de indeterminação do sujeito. O sujeito vai ser do tipo indeterminado. E a frase, para estar certa, precisa estar na terceira pessoa do singular. Então se diz quando se duvida das atitudes dos outros. Legal? Falsa a número 2. 3. Estão na voz passiva. Guidão, não lembro isso. Escreva. O sujeito sofre a ação. Voz passiva é sujeito sofrendo a ação. O rapaz matou o animal. Isso é voz ativa. O rapaz mata. Agora, o animal foi morto pelo rapaz. O animal agora sofre ação. A voz é passiva. A menina comprou a casa. Voz ativa. A casa foi comprada pela menina. A voz é passiva. Então vamos lá. Ele dá: devem ser separadas as facções em discórdia. Primeira coisa que você vai procurar é o verbo. Olha o verbo aqui. Devem ser separadas. O sujeito vai ser aquilo que deve ser separado. Qual é o aquilo que deve ser separado? As facções. Pergunto, as facções separam ou elas são separadas? Vamos, gente. Elas são separadas. Se elas são separadas, esta frase está na voz o que? Fala. Passiva. Perfeito. Para que não se... Opa, pode parar. É ser de novo. Se é ser de novo, ó. Olha o se, olha o verbo. Condições. Substantivo sem preposição. Ele é o sujeito. E esse se é o que? Fala. PA. E se esse se é PA, é pronome o que? Fala, quero ouvir. Apassivador, o que quer dizer que eu estou com uma voz o que também aí? Passiva. Tanto é que não são as condições que criam, e sim as condições que são o que? Fala. Criadas. Está sofrendo ação, voz passiva também, a terceira é verdadeira. A correção no desenvolvimento de orações reduzidas. Bom, o que já pega mais um para o amigo que chegou lá, faz favor. O que é uma oração reduzida? É uma oração menor do que uma oração comum. O que ela tem de menor? Ela não tem a conjunção. E que outra característica ela tem? O verbo dela estará sempre no jipe. Cuidado, o que é jipe? Gerúndio, infinitivo e particípio. Como é que eu reconheço que o verbo está no gerúndio, infinitivo ou particípio? Gerúndio, o verbo vai terminar por NDO. Infinitivo, o verbo termina por ar, por er, por ir ou por or. E particípio, o verbo termina por ado ou termina por ido. Então dá uma olhada. Sairei sem avisar. Olha que barato. O avisar está no infinitivo. Chegando à escola, o chegando está no gerúndio. Comprada a casa, o comprada está no particípio. Tudo bem até aí ou não? Então essas três orações são reduzidas. O que é que ele está pedindo? Para desenvolver. O que é desenvolver? Bota uma conjunção e tira o verbo do infinitivo do gerúndio ao particípio. Então, quando eu chego e digo, sairei sem avisar meus pais, eu digo, sairei sem que. Na hora que eu botei o que, eu botei a conjunção. E vou tirar o avisar e botar em qualquer tempo verbal, presente, passado, futuro, aquele que ficar melhor. Sairei sem que avise meus pais. Então, a transformação dessa reduzida para essa desenvolvida está correta. Por curiosidade, ela dá uma ideia de concessão. Ela é uma concessiva. Por que ela é uma concessiva? Vamos guardar bem essa que eles adoram. Na concessiva, é sempre um fato que contraria a lógica. Se você mora em sua casa, ao sair, antes de sair, se você mora na casa de seus pais, ao sair, antes de sair, você dá um toque para os velhos, para eles não ficarem preocupados com você. Aqui ele está dizendo que ele vai sair sem que avise os pais, contrariando a lógica. Na segunda, chegando à escola, revi velhos amigos. O que é que você quer dizer com chegando à escola? Quando eu cheguei à escola. Repare, botei a conjunção quando, tirei o verbo do chegando e botei
num tempo verbal que não gerúndio. Aí, no caso, botei no passado. Quando cheguei à escola. Legal? Esta oração dá uma ideia de tempo. Ela é uma temporal. Acredito que está dando para acompanhar bem, né? Agora, olha aqui, ó. Comprada a casa, realizou o seu grande sonho. Eu troquei por comprando a casa, realizará seu grande sonho. Pisei na bola. Por que eu pisei na bola? Porque eu peguei uma reduzida de, fala, particípio, e troquei por uma reduzida do que? Fala, de gerúndio. Eu não desenvolvi. Eu mantive a oração reduzida. Então é falsa a número 4. Número 5. Não há erro de concordância. Pode parar. Quando o cara falar em concordância, procura verbo e procura sujeito. Depois procura substantivo e procura adjetivo, artigo, pronome, que são as coisas que concordam com o sujeito. Então, se você bater os olhos aqui, eu tenho, chega a ser bizarra as modificações propostas pelos governantes, que sempre tem uma desculpa esfarrapada para cada queda da cotação do real frente ao dólar. Será que tem erro aí? Parece que sim. O primeiro verbo é chega a ser bizarra. Se o verbo é chega a ser bizarra, o sujeito do chega a ser bizarra é aquilo que chega a ser bizarra. Qual é o aquilo que chega a ser bizarra? Fala. As modificações. Então, desculpa, amigo. Se as modificações é o sujeito, eu não posso falar as modificações chega. Você está falando, mas vai. Você tem que falar as modificações, falem. Chegam, cuidado, a ser, e olha o adjetivo aqui. A ser o quê? Bizarras. Tem que concordar tudo com modificações. As modificações chegam a ser bizarras. Pronto, já era falso de cara, essa número 5, só por causa disso aí. Mas ele jogou uma outra coisa aí, para complicar um pouco mais teu meio de campo. Está aqui a outra coisa. Presta muita atenção. Não passe pela palavra tem, não passe pela palavra vem, sem verificar quem é o sujeito da frase. Por quê? Porque se o sujeito for singular, o tem fica como está. Se o sujeito for no plural, o tem vai ter que ter acento circunflexo. E então é uma diferença quase nada, é um acento. Só que esse acento é a diferença de falar nós vamos para nós vai. É erro de concordância verbal. Então vamos lá. Propostas pelos governantes que tem sempre uma desculpa. Presta atenção no que eu vou fazer. Se você reparar, esse quem está no lugar de governantes. Ué, como é que você sabe? Ó, chegam a ser bizarras as modificações propostas pelos governantes, os quais governantes têm sempre uma desculpa. Certo? Então, esta oração toda se refere a governantes. A partícula que está no lugar da palavra governantes. Para eu não repetir governantes, eu coloquei esse que no lugar. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Moral da história, o verbo ter vai ter que concordar com esse que. Isto é, vai ter que concordar com a palavra que esse que está substituindo. Qual é a palavra que esse que está substituindo? Governantes. Então, se ele está substituindo governantes, esse que não só é o sujeito, como me obriga a colocar o verbo ter no plural. Tá? Então, abram o olho quando aparece a palavra tem, quando aparece a palavra vem. A diferença do tem e do vem, plural e singular, é um mero acento. Falsa a número 5. 6. As palavras capitãozinhos, mulherzinhas e barzinhos foram pluralizadas convenientemente. Isto é, elas estão corretamente colocadas no plural. Gente, cuidado com palavras que têm sufixo. Capitão maisinho, mulher maisinha, bar maisinho. Quando você for fazer o plural dessas palavras, a dica é uma só. Põe as duas no plural. E tira o S da primeira. Como é que é? Qual é o plural de capitão? Hã? Capitães. Então você tira o S e vai dar capitãezinhos. Qual é o plural de mulher? Mulheres. Se você tira o S, vai dar mulherezinhas.
Qual é o plural de bar? Bares. Se você tira o S, vai dar o quê? Fala. Barezinhos. Por que eles pedem isso? Porque todo mundo fala errado, pô. É só isso. Pô, fomos nos barzinhos ontem. Não põe nenhum S final, miserável. Fomos nos barzinhos ontem. Mó barato. Não é barzinho, é o quê? Fala. Barezinhos. Conheci um monte de mulherzinhas. Que mulherzinhas, rapaz? Mulherezinhas. Tá? Então qual é a regra? Bota os dois no plural e tira o S da primeira. Perguntas. 6. Como era responsável, chegava cedo a casa. Agia como lhe pediam. Trabalhava como um escravo. A coincidência de nexo. O que ele quer dizer? Que a partícula como, grifa o como nas três, a partícula como tem o mesmo significado nas três. Papo furado. Quem deu uma estudadinha em conjunção sabe que o como pode ser três coisas. Pode ser comparativo, que é o mais fácil de ver. Onde é que eu tenho um comparativo aí? Trabalhava como um escravo. É a mais fácil de ver. Pode ser causal. Dá para substituir por porquê. Repare, como era responsável, chegava cedo à escola. Ele chegava cedo à escola porque ele era um cara responsável. E o como mais complicado, quando ele é conformativo. Guidão, o que é isso que eu esqueci? Conformativo, ele vai indicar que há um acordo entre duas pessoas. Menininha, como você pediu, eu trouxe aquele livro para você ler. Olha como houve um acordo entre mim e ela. Ontem ela falou, Guido, dá para trazer aquele livro para eu ler? Eu virei para ela e falei, tá bom. Na hora que eu falei, tá bom, entre mim e ela houve o quê? Fala, um acordo. Eu só consigo representar a conformidade se houver um pré-acordo, um acordo anterior. Repare, agia como lhe pediam os pais. Os pais chegam para o garoto e dizem, faça assim. Ele vai e faz. Isso demonstra que entre ele e os pais houve o quê? Fala, um acordo. Como não há coincidência de nexo, eu tenho a questão 7 também como falsa. Questão 8. Essa aqui, ela é uma questão tradicional, viu? Tradicional. Porque as pessoas não percebem o grave erro que existe na frase. Todos sabiam o momento onde os bons seriam reconhecidos pelo povo. Não há erro quanto ao emprego do vocábulo onde. Gente, onde dá ideia do quê? Fala. Lugar, essa frase está dando uma ideia do quê? Tempo. Então não é onde, cara, é quando. Percebeu? Olha, todos sabem o lugar onde se portar. Todos sabem o lugar onde ficar durante a prova. Pronto, agora está certo. Agora, este é o momento onde todos ficam nervosos? Não, este é o momento quando todos ficam nervosos. Cuidado para não misturar onde e quando, que é uma mistura bastante comum. 9. Saiu muito cedo. Tinha muita coisa a fazer. Os dois pontos podem ser substituídos por posto que. Então, primeira dica. Dois pontos, às vezes, pode ser substitutivo de conjunção. Certo? Eu posso, em vez de uma conjunção, usar dois pontos. O que é que você vai ter que perceber? Qual é o significado que tem esses dois pontos aí e que conjunção ele está substituindo. Então, quando eu digo saiu muito cedo, tinha muita coisa a fazer, esquece o que ele está dizendo lá. Qual conjunção você colocaria ali? Pois, por quê? É ou não é? Isto é, você está dando uma ideia de causa. Certo? Ter muita coisa a fazer causa a saída prematura dele. Tá bom até aí ou não? Agora, a grande pergunta que não quer calar. O posto que pode ser substituto de porquê? Nunca. Posto que, marca no seu caderno, significa embora. Embora. Posto que significa embora. Não tem nada a ver com porquê. Hoje em dia está todo mundo usando a droga do posto que como porquê e está errado. Quer usar o posto que aí eu mostro. Saiu muito cedo, posto que não tivesse nada a fazer.
Porra, o cara saiu cedo, embora ele não tivesse nada para fazer. Aí está correto o uso do posto que. Então, repare, saiu muito cedo porque tinha muita coisa a fazer. Aqui eu tenho uma causa, tá? O posto que sempre significa embora. O posto que é concessivo. Folha. O posto que, preste bem atenção, ele nunca pode funcionar como porquê. Nunca. Nunca, nunca. Ele sempre vai ter que estar em orações que se contrariam. Olha, passou com facilidade na prova, posto que não tivesse estudado nada. Olha lá, agora está certinho o posto que. O cara passa com facilidade sem ter estudado, embora não tenha estudado. Saiu muito cedo, posto que não tivesse muita coisa a fazer. Falsa número 9. 10. Por viver à espera de um grande amor, vivia à procura de uma alma gêmea. As duas ocorrências do acento grave indicativo de crase se justificam pela mesma maneira. Ô pessoal, essa aqui é campeã, hein? Cuidado, a procura e a espera são as duas únicas locuções prepositivas, funcionam como preposição e que levam acento grave. Toda vez que aparecer o a procura e a espera, tem que ter acento grave, verdadeira 10. 11. Os prefixos in de informar, in de invencível, a de acéfalo e a de assalariado apresentam o mesmo significado. Sabe o que eles querem? Checar um pouquinho se você conhece prefixo. Eles não querem que você decore uma lista de prefixos inteira, mas eles querem que você demonstre que você bate os olhos, você consegue enxergar bem. Por exemplo, será que o in de informar tem o mesmo sentido de in de invencível? Será que o a de acéfalo, o que é acéfalo? Sem cabeça? É o mesmo a de assalariado? Significa a mesma coisa? Em suma, pequena, dá uma olhada. Será que esse in, esse a e esse a significam negação? Percebe? Olha, nunca decorei prefixo na vida, mas já percebi que esse item é falso. Agora, que tal aprender um macete? Quando eles perguntam prefixo, eles perguntam sempre a mesma coisa. Primeiro, o in. Eles adoram o in. Porque na cabeça da maioria das pessoas, o in quer dizer sempre negação. Infeliz, infiel, incorreto. Quer dizer negação. Só cuidado. O in às vezes significa movimento para dentro. Como assim? Menina, vou informar a você. Quer dizer que eu não vou formar? É isso? Não. Eu vou pegar uma coisa que eu sei e colocar dentro da cabeça dela. Cuidado que esse líquido é inflamável. Inflamável quer dizer não pega fogo? Pelo contrário. É um líquido que joga você para dentro do fogo. Então o in pode significar negação? Sim. Mas pode significar também movimento para dentro. Estão acompanhando o que eu estou falando ou não? A palavra acéfalo, na maioria das vezes, quer dizer negação. Certo? Acéfalo, sem cabeça. Apode, sem pernas, sem pés. Quer dizer negação. Mas quando eu digo que eu estou apaixonado, esse a quer dizer que eu tenho ódio da mulher? Não. O apaixonado, o que quer dizer esse a? Aproximação. Apaixonado, estou próximo da paixão. Assalariado, quer dizer que eu não tenho salário? Tudo bem que o salário é pequeno, mas eu tenho, né? Então, assalariado, aproximação. Está aqui a coisa, olha. Invencível e acéfalo, negação. Informar, movimento para dentro. E assalariado, aproximação. Cuidado com esses prefixos, são os que eles pedem. Da lista aí de uns 70 prefixos que nós temos, é o que eles pedem. Falsa número 11. 12. Se começássemos o período por tinha pouco dinheiro, todavia apresentava-se sempre bem vestido por apresentava-se bem vestido, o conectivo adequado à continuidade semântica seria porém. Caraca, o que esse velho está falando aí? Esse tipo de questão costuma aparecer. Esse tipo de questão a GV gosta de perguntar. E ela não é difícil. Eles podem fazer dois tipos de questão. Uma,
sinônimo. Tinha pouco dinheiro, todavia apresentava-se sempre bem vestido. Troque o todavia por um conectivo abaixo que substitua perfeitamente a frase. Garoto que sabe isso aqui de conjunção, sabe que o todavia pode ser trocado por mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, não obstante. É só olhar as 5 alternativas, ver onde é que está um deles, meter o X e tchau. Certo? Isso se o cara te perguntar significado de conectivo, que é bem provável. Mas ele pode fazer uma perguntinha mais difícil. Ele pode pegar uma oração com um todavia e inverter. Quando ele inverte, você não pode trocar por mas, porém, todavia, contudo, tal, não pode. Porque quando você inverte uma oração adversativa, mas, porém, todavia, contudo, tal, ela não é adversativa, essa adversativa se transforma numa concessiva. Caraca! É agora, hein? Olha como é que eu tenho que falar. Apresentava-se bem vestido, embora tivesse pouco dinheiro. Apesar de que tinha pouco dinheiro. Ainda que tivesse pouco dinheiro, mesmo que tivesse pouco dinheiro. Será, deu para sacar a brincadeira? É uma brincadeira de mau gosto esse troço, mas funciona muito bem. Por que que é falsa essa questão? Porque ele está dizendo aqui, ó, lê comigo. Tinha pouco dinheiro, todavia apresentava-se sempre bem vestido. Se começássemos esse período por apresentava-se bem vestido. Então ele não quer sinônimo, ele quer inversão. Então o que é que você vai guardar? Toda vez que eu inverto uma adversativa, você tem que me devolver uma concessiva. Então é sempre bom guardar o quê? 4 conjunções adversativas, mais porém, todavia, contudo, e 4 conjunções concessivas. Embora, mesmo que, apesar de que, ainda que. Certo? Guardar essas 4 para eventuais trocas. Não há erro em a maioria dos alunos. Pode parar. Concordância verbal tem certas regrinhas que eles gostam. Essa é uma delas. Repare, quando eu falo a maioria dos alunos, e eu digo parecia, na hora que eu usei o parecia, o verbo vai concordar com maioria. Por isso que é parecia. Então, abre teu olho, porque o adjetivo também concorda com maioria. Onde é que eles pegam vocês? Quando eles colocam isso, ó. A maioria dos alunos parecia assustados. Não, tá errado. Se você falou a maioria parecia, a maioria parecia o quê? Assustada? Agora calma, eu tenho uma outra opção. Qual é a outra opção? A maioria dos alunos pareciam. Agora o pareciam está concordando com quem? Falem, garotos. Com alunos. Então agora também eu vou dizer pareciam o quê? Fala. Assustados. Um bando de meninas chegou nervoso. Mas é mulher, por que está nervoso? Porque eu concordei com que palavra? Com bando. Agora um bando de meninas chegaram. Não, nervoso. Nervosas. Chegaram nervosas, porque agora eu concordei. Entenderam com clareza? Então, de cara, eu já podia meter falso nessa 13 por causa da concordância inicial. Mas ainda ele joga de novo aquilo ali, ó. A maioria dos alunos parecia estar com a reação dos professores, que vem nas arbitrariedades uma forma de educar. Repare, olha, de novo esse que está no lugar de professores, certo? E o verbo ver vai concordar com professores. E o verbo ver, no plural, é vem, como estava aqui, ó. Só que qual foi a baixaria que ele fez? Ele colocou o que aí? Acento. Vem, creem, deem, leem, vem e creem. Os 4 perderam um acento. Ainda que demonstre muito empenho, não conseguirá vencer os obstáculos encontrados. O conectivo grifado pode ser substituído sem alteração semântica por mesmo que. Para. Ele inverteu aí ou só está pedindo substituição? Só substituição. Então aí quem conhece aquelas 4 concessivas, ele mata. O ainda que é concessivo, como embora, apesar de que, mesmo que, então é verdadeira essa aí.
tá? Olha o que você tem que levar na cabecinha, tá? As conjunções concessivas, além delas, as adversativas, mas, porém, todavia, contudo, na eventualidade do filho da mãe fazer a jogada da inversão. Se no período sempre cumprimos com nossas obrigações, já que almejávamos melhores posições na empresa, substituíssemos respectivamente os verbos por obedecer, então, o cumprir, trocar por obedecer, e o almejar, trocar por aspirar. A preposição a faria parte da estrutura de ambos. Meninos, contem para mim. Vocês já ouviram falar no verbo obedecer ou verbo aspirar? Já viram ou não? Quando eu dei aula de regência verbal, não deu uma lista? Isso eles vão pedir. E qual que eu vou pedir? Os da lista. Ó, o que é que ele falou? O obedecer. O que eu disse aqui? Obedecer e desobedecer sempre tem preposição a. Então metade da questão já está certa. Sem eu fazer troca nem nada. Aí ele fala, e o aspirar? O aspirar, quando você cheira, aspirei o perfume, é sem preposição. Mas é cheirar aí ou é desejar? Desejar. Quando ele significa desejar, tem que ter preposição a. Verdadeira essa questão. Olha aqui como é que ficaria a troca, ó. Sempre obedecemos às nossas obrigações, com crase, claro, já que aspiramos a posições na empresa. Cuidado, por que não pôs crase aqui? Porque posições está no plural. A no singular, o resto no plural, não vai crase. Verdadeira 15. Quando chegou a casa, notou que os seus filhos estiveram a brincar durante a tarde. O vaso fora de lugar e a cortina aberta denunciavam a travessura. Os verbos do trecho encontram-se no pretérito perfeito, no mais que perfeito e no imperfeito. Só uma pergunta que pode eventualmente cair. Você explicar o tempo verbal. Eles não querem saber se você sabe reconhecer tempo verbal. Eles querem saber se você sabe o que quer dizer aquele tempo verbal. Quando o cara fala em pretérito perfeito, ele fala em ação que já acabou no passado. Ó, quando chegou e notou. Ele já chegou e já o quê? Notou, ele está fazendo outra coisa, está tomando banho e tal. São ações que já acabaram. O pretérito mais que perfeito é sempre uma ação que também acabou no passado, só que anterior a outra ação. Ó, notou que os filhos estiveram a brincar. Por que ele usou estiveram? Porque as crianças brincaram antes dele ter chegado e ter notado. E o imperfeito? É uma ação que não acabou no passado. Os vasos fora do lugar e a cortina aberta denunciavam a travessura. Notem, o vaso ainda está fora de lugar. A cortina ainda está aberta. Ainda eles estão denunciando a travessura. Verdadeira essa aí. Essa é uma explicação que eu dei básica. Eu vou dar uma bem melhor agora. Essa parte da aula é dedicada única e exclusivamente às meninas, ok? Eu digo esta frase: comprei um carro novo quando a minha mulher entrou na concessionária. Pergunto, estou com um carro novo na minha garagem? Os rapazes não entendem o porquê dessa pergunta, as mulheres sim. Você está lá comprando um carro, daqui a pouco a tua mulher entra. O que ela vai falar para você? O que você está fazendo aí? Você é louco? Você viu como está minha cozinha, toda podre, caindo? Pode botar a cozinha nova em casa. Depois você compra carro. Você está maluco? Por que você precisa de carro? Então agora a primeira pergunta que eu vou fazer, de novo eu quero a resposta. Comprei um carro novo quando a minha mulher entrou na concessionária. Estou com um carro novo ou não? Sim ou não? Sim. Falei, comprei. É passado? Ela pode se jogar no chão, se rasgar toda. Já está comprado, pô. Ela que vai ficar com a cozinha podre mais uns tempos. Vou dar um outro... Ó,
Pretérito perfeito, ação acabada. Agora, quer ver eu trabalhar o pretérito mais que perfeito? Eu comprara um carro novo quando a minha mulher entrou na concessionária. Aí, amigo, já está mais do que comprado. Porque o pretérito é mais que perfeito. Eu já tinha acabado de comprar quando a mulher entrou. Agora, quer ver o imperfeito? Eu comprava um carro novo quando a minha mulher entrou na concessionária. E agora? Estou de carro novo? Posso estar. Ganhei no braço de ferro. Ou não estou de carro novo. Tem um cara lá medindo a cozinha nova que a mulher vai pôr em casa. Vou te dar um exemplo melhor ainda do que esse para você não esquecer. Olha para mim. Vim andando em plena madrugada pela beira-mar. Aliás, você que anda de madrugada pela beira-mar, fica atento a isso. Às vezes um poste atravessa a avenida, é uma loucura, cara. Os postes não ficam parados no lugar. Aí o poste atravessou e eu bati meu carro. Na hora que eu bati meu carro, quebrei o meu braço. O professor Tales me acompanhava naquele momento. E ele ficou todo desesperado por me ver de braço quebrado. Chegou a cogitar, inclusive, em me abraçar e me beijar para diminuir a dor. Eu tive que, com o braço que estava bom, dar uns tapas nele para ele parar com isso. Aí ele foi descer para pedir ajuda, tropeçou, caiu e quebrou o nariz. Eu chego aqui com o braço engessado, Thales aparece com o nariz engessado. Essa menina pergunta, nossa, professor, o que aconteceu com vocês? Fala, menina, nem te falo. Bati o carro e eu quebrei o braço e o Thales quebrou o nariz. Falei meia verdade, concorda comigo ou não? Por quê? Porque nós quebramos ao mesmo tempo? Não. Agora, se eu quisesse passar para ela a informação correta, eu botava meu braço no pretérito mais que perfeito. E o nariz do Thales no pretérito perfeito. Eu quebrara meu braço quando o Thales quebrou o nariz. Olha lá, eu já tinha acabado de quebrar o meu braço quando o Thales, invejoso que é, foi lá e quebrou o nariz dele. Entenderam com clareza como é que usa esses tempos? Fique esperto, isso aí pode aparecer a qualquer momento. A colocação da vírgula está de acordo com a norma culta. Vamos já direto no exemplo. A menina entrou em casa e sua mãe começou a chorar vigorosamente. Dei para vocês, quando? Quando é que eu dei ela? Quinta-feira? Quarta-feira, né? Dei para vocês quarta-feira. Ó, sujeito a menina, sujeito a mãe. Sujeitos diferentes, a vírgula tem que aparecer antes do E. Buscava o céu e só encontrava demônios. Correta também. Esse E está significando o quê? Fala. Mas, quando E significa mas, quando E liga sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória. Júlia odiava Berenice e vice-versa. Correta também. Antes do E, seguido de um vice-versa, tem que ter acento, porque os sujeitos mudam. Júlia odiava Berenice e Berenice odiava Júlia. E por último, todos querem dinheiro. Alguns, felicidade. Vamos lembrar isso? Como é que seria a frase original? Todos querem dinheiro, alguns querem felicidade. Para não repetir, tirei o querem. Se tirei o querem, bota uma vírgula, sim ou não? E quando eu boto uma vírgula na segunda oração, o que acontece com a vírgula que separa a primeira da segunda? Ela vira um ponto e vírgula, tá? Verdadeira essa 17, dá 10 semanas ainda. Aqui, o cara vai pedir para você analisar orações adverbiais. Dois toques. Primeiro, conjunção. Segundo, leia com bastante atenção o significado. Se era para não ir à festa, por que comprou o convite? Quando o cara vê um C, a primeira ideia que ele tem é chamar de condicional. Mas eu pergunto, tem condição aí? Não tem. Aí eu posso trocar esse C por um já que. É causa isso aí. Pô, menina, já que era, por que você me faz comprar? Mal visualizou o navio. Cuidado, olha o mal significando quando. Isso é muito bacana, hein? Ó, quando visualizou o navio, seu coração saiu-lhe pela boca. Ideia de tempo. Posto que, não pode esquecer, posto que não é causa. Posto que é sempre concessão. Posto que é sempre une ideias contrárias. Repare, posto que não apresentasse os requisitos básicos, foi aprovado. O cara foi aprovado embora não apresentasse os requisitos
necessários. E o sem que, cuidado, o sem que pode indicar condição, pode indicar também concessão. Olha, ela passou no concurso sem que tenha estudado. Olha como é concessão, embora não tenha estudado. Mas o principal sem que indica a condição. Vamos sentir como a condição aqui? Sem que apresente os documentos, não será admitido. Qual é a condição para admissão? Apresentar os documentos. Verdadeira, número 18. 19. Um pouquinho de figura de linguagem, apesar de que o Tales vai falar bastante sobre isso. As portas falavam suas histórias. Porta não fala. Quando você dá característica humana a algo que não é humano, você faz o que nós chamamos de personificação. Marca no seu caderno mais 2 nomes. Prosopopeia. Então você pode chamar de personificação, prosopopeia ou animismo. Animismo vem de ânima, alma. Animismo. O menino esgueirava-se como uma cobra. Simile. Marca no seu caderno o outro nome. Comparação. Então, chamar de comparação ou simile está certo. Era uma flor de mulher. Metáfora. Sabe qual é a mais perfeita definição de metáfora? É uma comparação em que você tirou o eixo comparativo. Como assim? Menina, você é tão bonita quanto uma rosa. Isso é uma comparação. Aí eu tiro esse tão bonita quanto e digo apenas o quê? Menina, você é uma rosa. Aí eu fiz uma metáfora. Entenderam bem o que é metáfora? Quando eu pego uma comparação e tiro o eixo comparativo. Sabe, esse rapaz trabalha como se fosse um escravo. Comparação. Esse rapaz trabalha como escravo. Perdão, esse rapaz é um escravo. Metáfora. Legal? Tira o eixo comparativo, virou metáfora. Comeu 2 pratos e bebeu 5 copos. Metonímia. Tá? Metonímia. Na verdade, você pode até marcar no seu caderno. Ela está usando o conteúdo pelo continente. Na verdade, ele não comeu o prato, não bebeu o copo. Ele comeu o que estava no prato e bebeu o que estava no copo. O braço da cadeira quebrara com tanto peso. Catacrese. A catacrese é quando eu pego, prestem muita atenção, uma expressão que não tem nada a ver com aquilo que está lá, mas de repente o uso dela é tão grande que hoje em dia não tem outro nome para dar. Por exemplo, olha aqui, ó, é chamar isso de braço da cadeira. Cadeira não tem braço. Chamar isso aqui de perna da cadeira. Cadeira não tem perna. Chamar essa parte aqui do corpo nosso de barriga da perna. A perna não tem barriga, mas de tanto a gente usar, hoje em dia você não tem praticamente outro nome para usar no lugar. E pleonasmo, repetição. Vi claramente visto lume vivo. Vi de verdade, vi mesmo o fogo. Verdadeira 19. 20. E não lhe é agradável ficar ao lado dela, deu-lhe um bom dia frio e formal, sua vontade era, porém, arrancar-lhe os olhos. O pronome grifado apresenta-se em funções sintáticas distintas. Verdadeira. Essa é para pegar o tancinho que acha que lhe só é objeto indireto. Que na maioria das vezes ele é. 90% das vezes o lhe é indireto. Mas cuidado, hein? Quando o lhe vier com verbo de ligação, ele é complemento nominal. Quando eu digo não lhe é agradável, é o mesmo que dizer não é agradável, falem a ele. Olha como a ele concorda com o completo sentido de agradável. Né? Eu não posso chegar para ela e dizer assim, menina, você é agradável. Eu preciso dizer a quem? Ué, pessoal, mas eu posso chegar para ela e dizer, menina, você é agradável, claro. Mas aí ela subentende que eu estou dizendo você é agradável a quem? A mim, que falei. Então existe sempre o complemento nominal. Mas para guardar, o lhe é complemento nominal quando vier com verbo de ligação. Já quando o verbo pedir objeto, ele é objeto. Quem dá, falem.
Algo? Alguém. Agora, qual que mais cai? Quando não cai o objeto, claro. É o lhe com função de adjunto adnominal. Você pode marcar aí no seu caderno, ele sempre vai dar uma ideia de posse. E ele sempre pode ser trocado por dele, dela, deles ou delas. A vontade que ela tinha era arrancar-lhe os olhos. Isto é, ela tinha vontade de arrancar os olhos dela. Esse lhe é adjunto adnominal. O emprego do aumentativo, às vezes, muda o caráter semântico do vocábulo. Olha, eu falei várias vezes a palavra semântico, e pode ser que tenha gente aqui que não sabe do que eu estou falando. Semântico, significado. Toda vez que falar em semântica, é significado. Então, o emprego do aumentativo, às vezes, muda o significado de uma palavra, e é verdade. Né? É mesmo. Qual é o aumentativo de porta? Portal. Mas portal não é bem porta, concorda? Aí ele fala, isso não ocorre em ladravaz. Ladravaz é aumentativo de ladrão. Sem problema, não ocorre. Manzorra. Manzorra é aumentativo de mão. Perfeito. Cara, eu não sabia isso. Está sabendo agora. Cartaz, aumentativo de carta. Realmente, cartaz é aumentativo de carta. Só que cartaz tem outro significado. Não é verdade? Então, olha lá, cartaz pode significar anúncio, popularidade, sucesso. Ah, esse cara tem muito cartaz, tal, né? Muito popular. Falsa número 21. Não há erro no período. Sempre existiram entre nós divergências. Se houvessem mais opções, que fazem 3 anos não se apresentam, encontrar-se-ia saídas para os nossos problemas. Aí, se não cair, o que eu vou mostrar agora, realmente eu não manjo nada de aula de cursinho preparatório. Verbo existir e verbo haver são campeões. O que é que você vai guardar? O haver, quando significa existir, é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. E o existir sempre concorda com o sujeito dele. Então, ó, sempre existiram divergências, está correta. Só que logo depois, se houvessem mais opções. Não. O certo seria dizer o quê? Se houvesse. Deixar o verbo no singular. Aqui está certinho, sem problema, mas aqui está errado. Certo? Agora outra coisa, que faz 3 anos. Verbo fazer indicou tempo decorrido, singular, hein? Professor, fazem 3 anos que eu não vejo o senhor, já sabe, eu vou gozar da sua cara, hein? Tá? E a última, ó, de novo partícula C, olha que beleza. Ó, se eu tenho partícula C, eu procuro um substantivo sem preposição. Está aqui, ó, saídas. O verbo tem que concordar com saídas. Então, encontrar-se-iam saídas. 22, falsa. 23, mais um pouquinho de figura de linguagem. Vossa Majestade está enganado. Por que é uma silepse? Porque eu estou, entre aspas, olha para mim, entre aspas, cometendo um erro de concordância. Majestade é feminino. A palavra majestade, a majestade é feminina. Mas eu estou mantendo o adjetivo no masculino. Para quê? Para você saber que a vossa majestade é um rei, é um homem, tá? Preservar o meio ambiente é preservar a pessoa humana. É incrível como as pessoas falam isso, né? 2 pleonasmos. O certo é preservar o meio é preservar a pessoa. Quando você fala meio, já é ambiente. Entendeu? Quando você fala pessoa, já é humana. Tíbios flautins finíssimos. Repetir exageradamente, consoantes. Aliteração. Repetição de consoantes, aliteração. Era tão delicada quanto uma flor? Olha a comparação. E agora a explicação que eu acabei de dar. Tirei o tão delicada quanto e disse, era uma flor? Criei uma o quê? Fala. Metáfora. Fala e fala aquela mulher. Essa foi a questão mais difícil de colocar, de figuras que eu vi. Os caras consideraram essa frase, fala e fala, como polissímboto. Quando o garoto lembra o que o professor falou, poli quer dizer vários. Falei isso essa semana, falei na quarta-feira. Poli quer dizer vários, síndeto, conjunção. É óbvio que ele vai dizer que está errado, ele está vendo uma conjunção só aí, concorda? Só que quando você lê a frase e vê o que ela está dizendo, você descobre que tem um monte de conjunção escondida.
Quando você chega e fala, ô menina, mas você fala e fala, hein? O que eu quero dizer com você fala e fala? Porra, menina, você fala e fala e fala e fala e fala. Olha como tem um monte de E aí. Verdadeira essa 23. Essa é linda de morrer. O cara pedir para você reconhecer o A. Olha o que o A pode ser. Ele pode ser artigo, pode ser pronome demonstrativo, pode ser preposição e pode ser pronome oblíquo. Como é que eu diferencio? O A é artigo se vier antes de um substantivo. Então, quando eu digo a menina, o A é artigo. A boa maneira de saber que ele é artigo é trocar menina por masculino. Se eu trocar menina por menino, o A vai virar o. A menina vai dar o quê? O menino. Ponto. Agora, quando é que o A é pronome demonstrativo, que eles adoram perguntar? É quando eu posso trocá-lo por aquela. Você não é a que eu esperava. É o mesmo que dizer você não é o quê? Falem. Aquela que eu esperava. Toda vez que o A puder ser trocado por aquela, ele é pronome demonstrativo. Quando é que o A é preposição? Quando pode ser trocado por para? Gente, eu vou a casa e volto já. Eu vou para casa. E quando é que o A é pronome oblíquo? O A é pronome oblíquo quando eu posso trocar por ela. Eu digo amo-a de paixão. Eu posso dizer, português errado, mas posso. Falem, amo ela. Agora, a grande sacada desse esquema é você prestar atenção no que eu vou mostrar agora. Quando você tem um A que não está antes de um substantivo, que não pode ser trocado por aquela, não pode ser trocado por para, não pode ser trocado por ela, esse A também é uma preposição. Olha, assistir a um espetáculo. Quando eu falo assistir a um espetáculo, dá para eu tenho um substantivo feminino aqui na frente para ser artigo? Eu poderia trocar esse A por aquela, assistir aquela a um espetáculo? Eu podia trocar por para, assistir para um espetáculo? Posso trocar por ela, assistir ela a um espetáculo? Quando eu não posso fazer nada disso, esse A também é uma preposição. Cuidado com a palavra muito, bastante, mais, menos, pouco. Essas palavras, pessoal, prestem muita atenção. Elas podem funcionar como advérbio e podem funcionar como pronome indefinido. Como é que eu vou reconhecer que ela é advérbio? Está aqui, ó. Se vai ser advérbio, vai estar ligada a verbo. Como é que eu sei que ela é pronome indefinido? Ela vai estar ligada a substantivo. Cuidado com esse caso aí, que ele costuma cair. E não é só o muito. Trabalhavam bastante, bastante esforço. Trabalhavam mais, mais esforço. Trabalhavam menos, menos esforço. Trabalhavam pouco, pouco esforço. Então, queridos, toda vez que aparecer uma palavra que parece ser um advérbio de intensidade, dá uma olhadinha se ela está ligada a verbo. Porque se ela estiver ligada a substantivo, ela não é advérbio. Ela é o quê? Fala. Pronome. Exemplos de crase. Sempre que posso, viajo. Adoro ir à Polônia. Oba, vamos nessa. Se eu vou à Polônia, eu volto. Rápido. Da Polônia, tá certo. Se eu vou à Hungria, eu volto. Da Hungria, tá certo. Se eu vou a Cuba, eu volto. De Cuba, sem crase, tá certinho. Se eu vou a Portugal, eu volto. De Portugal. Perfeito? Aquela regrinha é fácil. Só não vamos esquecer a palavra França, que a crase dela é facultativa. Esta garota é semelhante a que você namorava. Como é que eu confirmo que isso aqui está certo? Troco garota por rapaz. Este garoto é semelhante e fala ao que você namorava. Está correto o uso disso. Mas não é a garota a que me referi. Olha como aqui eu não vou conseguir trocar por ao que. Mas não é o rapaz, falem vocês. Você vai falar ao que me referi? Não. Esta blusa é igual a de ontem. Troca a blusa por casaco e vê se o AD pode ser trocado por ao D. Esta blusa é igual a de ontem, esta blusa, este casaco é igual, fala. Ao de ontem. Perfeito. Mas a calça não é a de ontem. Mas o casaco não é o de ontem. Fez isso, sabe na hora. Quero saber se o a qual pede crase, é só olhar para o verbo que vem depois. E ver se ele pede preposição a. Quem deve, deve algo a alguém. Quer reforçar? Troca professora por professor. O professor, falem ao qual. Tá?
Não escrevi aquele homem nem aquela mulher referindo-me àquilo. Quero saber se tem crase aqui? É só olhar para o verbo. Quem escreve, escreve algo, fala a alguém. Crase aqui, crase aqui. Quem se refere a alguém. Crase também. E a última de hoje. Eu estou botando muita fé que ela vai cair. Eu falei para vocês que eu fiz uma análise de umas 20 e poucas provas. Na maioria caiu questão sobre substantiva. Então, se o cara comandar, se o comando for, procure uma oração substantiva, objetiva, não importa qual, mas falou substantiva, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Verificar se a oração que você tem pode ser trocada por que palavra? Fala isto. Depois você vai lembrar da regrinha dos 3 passos que eu dei na quarta-feira. Olha o primeiro. Olho para o verbo da oração principal, vejo que ele está na terceira do singular, e botam ele aqui para ver se tem sentido falar do ele até o ponto final. Ele é preciso que tu tenhas calma. Tem sentido isso? Sempre que eu tenho um verbo na terceira e não posso pôr um ele, ela é uma subjetiva, então essa 27 é falsa, é verdadeira. Mas ela continua um pouco, então vamos continuar. Vamos ver se ela é verdadeira até o final, né? Sentia muita necessidade que fosse reconhecido, ela é substantiva. Sentia muita necessidade, fale disto. Informo-o de que irei à festa, informo-o disto. Perfeito? Maravilhoso? Vou aplicar a primeira regra. Quero ver se o verbo está na terceira pessoa do singular. Está na terceira pessoa do singular? Aqui está, mas tem sujeito. Aqui nem na terceira pessoa do singular está. O que aconteceu com a primeira? Foi para o espaço. Quando fura a primeira, vou para a segunda. E a segunda pede apenas para eu verificar se eu tenho preposição na subordinada. Tem preposição aqui, sim ou não? Tem preposição aqui? Então a resposta é uma dessas duas. Ou eu tenho uma completiva nominal, ou tenho um objetivo o quê? Fala, indireta. Como é que eu descubro? De que fosse reconhecido se refere a que palavra? Sentia muita ou necessidade? Necessidade. Então ela é completiva nominal, isso aqui está certo. Já, de que irei à festa com você, só dá para estar ligado ao verbo. Ela é uma objetiva indireta, continua correta a brincadeira. Certo? E agora dá uma olhada. Informo-lhe que irei à festa. É o mesmo que dizer informo-lhe isto. Sua real intenção era que as coisas chegassem a bom termo. Sua real intenção era isto. Essas aqui são substantivas também. Vou aplicar a primeira. Sujeito eu aqui, furou a primeira. Sujeito sua real intenção, furou também na segunda. Em suma, essa primeira regra não dá. Aplico a segunda. Tem preposição antes desse quê? Tem preposição antes desse quê? Que aconteceu com a segunda? Furou também. E quando está sem preposição, ou eu tenho uma predicativa, ou eu tenho um objetivo o quê? Fala. Direta. E para fazer a diferença é ridícula. A predicativa tem que ter o verbo ser na oração principal. Então, esta aqui é uma predicativa, olha o verbo ser aqui. Em compensação, esta aqui é um objetivo o quê? Fala. Indireta. Para encerrar, se a oração vem depois de 2 pontos, qual é o nome que eu dou para ela? Fala, apositiva. Verdadeira 27. Garotos, boa prova, estamos torcendo por vocês, tá? E é isso aí. Um abraço.